Entrevista do dia. A nossa entrevistada de hoje, Giovana Simioli, deixo para você fazer a apresentação. Vamos lá, então. Nós recebemos hoje aqui no estúdio da Rádio Difusora a Natália Scalabrini. Ela é advogada, procuradora jurídica do município de Urânia e também fundadora do Instituto Câncer Direitos aqui em Fernandópolis. Natália, bom dia, seja muito bem-vinda e obrigada por disponibilizar seu tempo de estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite. Fala mais pertinho do microfone, por gentileza. Eu que agradeço o convite, a disponibilidade de vocês de tratar de um assunto tão importante que é o câncer. Natália, a gente falou do instituto que você fundou, o Instituto Câncer Direitos, mas antes de falar do instituto, vamos contar da sua história, né? Você teve um diagnóstico de câncer de mama, como que foi que tudo aconteceu? Como que você descobriu? Como que foi isso? Exatamente. Eu tinha 28 anos de idade apenas, ou seja, totalmente contra as expectativas médicas, e eu recebi um diagnóstico. Num primeiro momento, obviamente, a gente descartou a possibilidade de se tratar de um câncer por conta da idade, que é muito incomum de câncer em pacientes jovens. Mas nós aprofundamos a investigação, fizemos mais exames e então realmente foi constatado que aquele nódulo era sim câncer de mama. Não havia histórico na família, não havia nenhuma prática habitual que auxiliasse no desenvolvimento de um câncer, né? Digo com tóxicos como bebida, outros como drogas, enfim, nada nesse tipo. Havia também uma alimentação saudável, tudo contra as expectativas. E ainda assim houve esse diagnóstico. Eu chamo atenção para essas situações de hábito de vida, estilo de vida, porque os oncologistas têm muito falado a esse respeito de hábito de vida. E eu era uma paciente que não tinha essa prática negativa e ainda assim tive um diagnóstico. E isso acho que traz um recado para a população de que todos nós devemos ficar atentos, ainda que a gente não tenha. Claro, ninguém quer passar por isso, por um câncer, uma doença tão pesada e severa, mas a gente tem sim que ficar atento. E como que você recebeu esse diagnóstico? Como foi para você, aos 28 anos, como você disse, longe de todo o prognóstico dos médicos, ter esse diagnóstico tão jovem? A parte mais difícil, com certeza, é o diagnóstico, que é nesse momento que a gente não sabe como tá, não sabe o mundo em que a gente vai ser inseridas. Há pouca informação sobre o câncer quando nós estamos fora desse cenário. O pouco que a gente tem de informação é aquela vizinha, aquela amiga, aquele conhecido que passou por esse diagnóstico e que muitas vezes teve um tratamento e um resultado muito pesado. Então, nós, quando vamos entrar nesse cenário, a nossa referência são desses pacientes que tiveram esse tratamento e às vezes muito ruim. Então, esse primeiro passo de entrar e conhecer esse mundo é realmente muito difícil. Foi aí que nasceu a ideia do Instituto Câncer Direitos, porque eu busquei apoio na internet juntamente com outras pacientes que já estavam passando por isso e que fossem de menos idade, que fossem mais jovens, que estivessem entendendo também o que eu estava passando, porque tem toda uma situação de planos, projeções. Quando a gente recebe esse diagnóstico, um dos maiores impactos é justamente como fica a minha vida daqui para frente, o que eu vou passar agora. E a gente vê como realmente um bloqueador desses sonhos. Então, conversar com outros pacientes de pouca idade, jovens, que também me mostraram que a vida após câncer e que o nosso planejamento, nossos sonhos podem continuar assim, mesmo depois do diagnóstico, e às vezes muito mais seletivos e melhores, sonhos mais selecionados, assim, eu costumo falar que o câncer, ele redireciona a nossa vida, porque nós passamos realmente a
a dar valor em coisas que antes a gente tratava como habituais, do dia a dia, e esses pequenos detalhes, eles começam a fazer muito mais diferença pós-diagnóstico. Doutora, a senhora colocou aí a questão de ter descoberto o câncer com 28 anos de idade. Ontem, a jornalista Tatiana Gonçalves também até alertou para isso, porque hoje as campanhas são direcionadas para mulheres acima de 40 anos. E nós estamos aqui diante de um caso de uma pessoa com 28 anos. Na investigação, conseguiu descobrir o que teria causado, a origem, por que é tão jovem assim? É muito importante a gente falar sobre isso, porque realmente o foco dos médicos fica para essas pacientes que já têm mais idade. Então, nós, pacientes novas, ainda que nós identificamos um achado estranho no nosso corpo, os médicos descartam no primeiro momento a ideia e a possibilidade de se tratar de um câncer. Eu ouvi de todos os médicos que eu passei num primeiro momento: olha, isso é muito comum, em período fértil da mulher, cria-se nódulos e depois isso é eliminado pelo próprio corpo. Então, eu passei por exames, graças a Deus, e é um anjo que foi o meu médico que insistiu muito. Eu cheguei a fazer um exame de imagem, um ultrassom, e o médico que estava fazendo esse exame falou: imagina, esse nódulo não é nada, a gente sequer pode chamar isso aqui de nódulo, descartando pela pouca idade também. E quando eu retornei ao meu médico, que já fazia meu acompanhamento, que na época era só meu ginecologista, eu nem acompanhava com mastologista e tampouco com oncologista, né? E quando eu retornei com esse exame, ele falou assim: não, eu quero exames mais aprofundados, ainda que a opinião desse profissional tenha sido de que não se trata de um câncer. Então, isso também é um alerta para a gente aprofundar em exames. Claro que mulheres mais jovens não têm indicação de fazer a mamografia, mas em casos específicos é necessário. Nós estamos aqui no Hospital de Amor de Fernandópolis, que é uma unidade do Hospital de Amor de Barretos. Nós temos a unidade móvel, que tem 2 mamógrafos, nós temos 2 unidades móveis com 2 mamógrafos, além do mamógrafo que tem aqui na própria unidade fixo. Esse mês de outubro e novembro, especificamente, eles estão disponíveis aqui para a população feminina realizar e atualizar os seus exames de monitoramento e acompanhamento. Ontem, em conversa com uma representante do hospital, me foi passada informação que, infelizmente, a adesão está muito baixa. A população não sabe e não procura realizar esses exames e atualizar. Seria importante a população que tem interesse, que está em idade hábil para realizar esse exame, procurar as unidades de saúde para realizar, porque eles já receberam todo o treinamento para fazer o acolhimento e o agendamento das pacientes, para que realizem sim a mamografia. Foi através desse exame da mamografia e depois, a seguida da biópsia, que eu pude ter o diagnóstico preciso que era um câncer de mama, porque assim, como eu disse no primeiro momento... Se tivesse seguido a primeira indicação, talvez foi um ficaria diagnóstico muito mais grave lá na frente. Totalmente errado um primeiro diagnóstico. Qual seria, por exemplo, a orientação nesse momento para as mulheres jovens que descobrem no toque ali, alguma situação que não é normal? Que para ela insistir, para ela não deixar a coisa simplesmente num primeiro diagnóstico? Justamente. Depois que eu fui inserida nesse mundo oncológico, eu tenho percebido muito que os exames de imagem são subjetivos. Então, ele depende de como ele está sendo avaliado pelo profissional naquele momento. O que o profissional está conseguindo observar daquele exame naquele momento. Então, é importante que a paciente insista assim, faça exames, peçam que o seu profissional que está acompanhando o seu caso solicite biópsias e solicite até o exame da mamografia, que é um dos exames que mais auxilia no diagnóstico de câncer. Enquanto paciente, eu fiz o meu tratamento também no Hospital de Amor da unidade de Jales e, infelizmente, o que eu pude perceber através do relato de várias pacientes, relatos tristes, era no sentido de que
olha, hoje eu sou uma paciente paliativa, o câncer se tornou metastático em razão de, num primeiro momento, a gente não ter feito exames e ter tratado pontualmente. Pacientes que já sabiam, monitoravam aquele nódulo, mas por um critério médico não foi solicitada a biópsia, os médicos acreditavam que não era um nódulo de câncer, eram outros tipos de nódulos benignos e que a paciente poderia conviver apenas monitorando. Quando acontece da paciente ter outros sintomas e aí vai fazer uma investigação mais profunda, aí pede biópsia e vê que aquele nódulo era um nódulo primário e que poderia sim ter sido evitado de se tornar uma paciente paliativa. Quando a gente fala de paciente paliativa, a gente está falando que esse paciente ele não vai mais ser curado desse câncer, ele vai sim ter alternativas médicas para conviver melhor com a doença, mas ele não vai mais poder ser totalmente curado, pelo menos até na data de hoje, com as soluções médicas que a gente tem. Então, ficar atento e insistir é muito importante. E a gente, ontem, uma palavra que permeou a entrevista foi a palavra informação e direito. E a doutora criou esse Instituto Câncer Direitos exatamente com essa finalidade, porque parece que essa era uma lacuna que faltava naquele momento que você precisou, que você foi inserida no mundo do câncer, né? Sim. Quando eu comecei, quando eu me tornei paciente, na verdade, eu comecei a pesquisar um pouco sobre a doença e um pouco sobre o que eu iria passar. Foi aí que eu encontrei com outras pacientes, jovens na internet também, pude entender um pouco mais do tratamento, mas quando eu dei um segundo passo para saber o que eu teria direito em relação a prazos, a gente tem toda uma questão de o câncer não espera, então nós não podemos esperar liberações de planos de saúde, filas de SUS intermináveis. Então, eu me debrucei um pouco sobre isso. E num segundo momento, até mesmo o afastamento do trabalho que eu tive que solicitar, eu cheguei a fazer as primeiras sessões de quimioterapia trabalhando e eu quis trabalhar, me manter ativa. Só que eu não sabia como seria, eu não sabia o que eu ia sentir, eu não sabia se eu conseguiria manter. Então, assim, eu tive sorte de ter um chefe que entendesse esse momento de instabilidade e ele me falou, Natália, vamos fazer um teste, vamos conduzindo conforme você consegue e o momento que você achar que ficou difícil, eu quero ser a primeira pessoa a saber para a gente pensar no seu afastamento. A prioridade não é o trabalho, a prioridade é você. E isso é um comportamento que destoa totalmente dos demais chefes, porque assim que os pacientes chegam com essa notícia inicial, assim, de possibilidade de um diagnóstico de câncer, os chefes demitem aquele paciente, porque eles não querem ter que segurar a vaga de um paciente que vai ficar afastado por 1 ou 2 anos, enfim, pelo tempo do tratamento daquele paciente. Isso é muito ruim, isso é muito negativo. Os chefes, eles têm que pensar que ao promover o desligamento de um paciente que está com uma possibilidade de diagnóstico de câncer, ele pode muitas vezes estar encerrando até mesmo o vínculo com o plano de saúde, se for empresarial, o que vai ser fundamental para o paciente. Mas isso é permitido, doutora? Durante essa jornada. Enquanto o paciente estiver em percepção de auxílio-doença, não é permitido, mas o que acontece é que eles são demitidos muitas vezes antes. Ou após o retorno. Após o retorno, a nossa legislação trabalhista, ela não garante estabilidade no trabalho do paciente oncológico. O que nós temos é um entendimento do tribunal de que esse paciente ele não pode ser mandado embora se essa dispensa for discriminatória. Porém, existe uma dificuldade que a gente já sabe como provar essa discriminação do paciente. Então, há uma dificuldade muito grande nesse sentido. Os relatos de pacientes que são mandados embora nessa fase inicial, olha, eu comecei a fazer exames, eu ainda não tenho um diagnóstico fechado, são mandados embora. Ou assim que retornam do auxílio-doença, é
inúmeros, assim, muitos relatos, infelizmente. Agora, naquele momento que levou você a colocar esse projeto do Instituto em ação, qual foi o seu principal objetivo? O que você notou que era mais importante focar nesse instituto? Quando eu estava fazendo o tratamento, eu ficava longos períodos no hospital, porque a gente pensa que uma quimioterapia é uma horinha que a gente passa lá. Não, a gente tem que ir antes, tem que fazer todos os exames de sangue para ver se a gente está hábil aquele dia para receber a quimioterapia, que são medicações muito fortes. Então a gente precisa fazer toda uma triagem antes de realmente chegar na fase da quimioterapia. E a consequência disso aqui, a gente ficava um longo período no hospital. E minha mãe sempre me acompanhou nessas quimioterapias. E, assim, muito conversadeira. Minha mãe fazia amizade com todo mundo. E eu me lembro que quando eu retornava das sessões de quimioterapia, minha mãe sempre falava assim, filha, dá uma orientação para essa pessoa, porque ela tá com dificuldade no INSS. E aí eu explicava, falava, né, olha, faça isso, peça um atestado e tal. E depois, na outra sessão, a mesma coisa. Filha, essa pessoa, dá uma orientação para ela, né? O que ela pode fazer para conseguir? Ela não tá trabalhando e não tá recebendo benefício do INSS. Ela está vivendo de quê? De auxílio só, né? Auxílio da população, né? Nem do governo, nem nada. E aí eu orientava. E assim, eu percebi que cada sessão que eu voltava na outra quimioterapia, tinha mais gente esperando para eu dar alguma explicação. Mais gente, mais gente. E eu me lembro que, como eu fiz o tratamento no SUS, os municípios, eles fornecem esse transporte através de van. Então, aquele paciente chegava na van, comentava ali, olha, você também tem direito, né? Eu recebi uma informação ali. E na outra sessão de quimioterapia, mais pacientes vinham falar. E eu percebi que essas informações que eu prestava para os pacientes eram repetidas, eram as mesmas. Os mesmos direitos violados, a mesma falta de informação que inviabilizava o paciente de dar um próximo passo. E aí a gente não fala só de um benefício financeiro perante a INSS, porque esse benefício financeiro vai reverter no tratamento, que é o que vai permitir esse paciente de ficar afastado do trabalho e de custear outros elementos do tratamento, que a gente sabe que um tratamento oncológico não é caro. Aliás, não é barato, ele é muito caro. Então, começar a falar sobre isso cotidianamente nos corredores do hospital me mostrou que muitas pessoas não sabiam sobre esses direitos. Então, eu tentei criar uma forma que essas informações pudessem estar ali disponíveis para ainda mais pessoas. Foi aí que eu fui para a internet e comecei a falar. Num primeiro momento, totalmente despretensiosa, eu nem sabia que proporções isso iria tomar, mas foi crescendo, mais pacientes foram procurando e conforme mais pacientes procuravam as informações, novos relatos chegavam até mim. E então eu comecei a aprofundar ainda mais na busca desse direito para levar para esses pacientes. E hoje, infelizmente, o que a gente tem são inúmeras violações, até mesmo quando a gente fala de plano de saúde, né? Até mesmo de medicações e procedimentos que estão inseridos no rol da ANS. A consequência de estar inserido no rol da ANS é que os planos de saúde estão, sim, obrigados a fornecer. Mas não é incomum relatos de pacientes que têm problemas com planos de saúde de próprias medicações que já estão inseridas, ou seja, uma conduta totalmente abusiva do plano de saúde e que tem consequências gravíssimas para o tratamento oncológico. Natália, além dos problemas trabalhistas e você disse da questão dos planos de saúde, quais outros direitos o paciente oncológico tem e que muitas vezes não sabe? Aproveitando que a gente está no Outubro Rosa, plena campanha de câncer de mama, acho muito relevante a gente falar do direito da reconstrução mamária. As pacientes que passam pela cirurgia mutiladora da mama em razão do câncer de mama, elas têm sim o direito de realizar a reconstrução da mama. Essa cirurgia reconstrutiva, ela também abrange a reconstrução do complexo aureolo-mamilar, que pode ser feita de tecido, né, na própria cirurgia, a critério médico. Essa cirurgia, ela pode ser feita no mesmo ato da cirurgia que está retirando o câncer e ou a mama.
Muitas pacientes ficam em dúvida a esse respeito da cirurgia, perguntando se elas podem fazer a cirurgia no mesmo ato. Por quê? Porque se elas não fizerem, elas vão sair eventualmente. Se o médico opte por uma cirurgia que seja de mastectomia, a retirada completa da mama, essa paciente vai sair dali totalmente sem mama. Isso gera um impacto muito forte no tratamento. Eu tive o diagnóstico com 28 anos, então assim, o cuidado e a prevenção dos médicos para evitar uma recidiva foi muito grande. Tanto que desde o primeiro momento o médico já me falou, nós vamos conduzir o seu caso para uma adenomastectomia, que é a retirada total da mama. E naquele momento eu aceitei, né? Sabia que era uma cirurgia muito grande, de um porte muito grande e de impacto também muito grande. Mas o meu médico teve essa sensibilidade. Ele falou, a sua cirurgia vai ser radical, só que nós vamos trabalhar com a reconstrução imediata, porque você está encarando bem o tratamento, você está passando bem pelo tratamento. Se eu deixo você sair daqui sem mama, você vai bloquear sua mente para o resto do tratamento e o seu tratamento ainda vai ser longo. Então, esta oportunidade que eu tive é uma oportunidade que poucas pacientes têm. E saber disso é muito importante para que elas levem esse interesse e essa busca para o próprio médico. Porque às vezes o médico olha para a paciente e enxerga só um câncer. Então, para ele, a cirurgia de retirada do câncer e às vezes até retirada da mama para uma prevenção de recidiva é o suficiente. Mas e para aquela paciente? A gente precisa saber disso. E nós, enquanto pacientes, termos ciência desse direito para poder questionar se há também a indicação médica de realizar essa reconstrução no mesmo ato é muito importante. É relevante a gente destacar que esse direito da reconstrução mamária, ele está disponível tanto para pacientes que realizam o tratamento perante o SUS, quanto para pacientes que realizam o tratamento pelo plano de saúde. Ambos devem custear essa cirurgia. E não só a cirurgia reconstrutiva da mama, que teve o nódulo e que precisou passar por essa retirada, mas também a mama contralateral, porque a gente sabe que ficam assimétricas essas mamas se uma for reconstruída e a outra não. Então a paciente tem sim direito a realizar essa cirurgia, essa abordagem na outra mama, mesmo que essa mama não tenha tido câncer. Muito interessante, isso daí eu não sabia, viu? E importante salientar que destacar. tanto o SUS quanto o plano de saúde. Os dois, em né? ambos, as possibilidades, esse direito está garantido. Justamente, plano de saúde ou SUS. Eu realizei a cirurgia de reconstrução pelo SUS. E eu gostaria exatamente de perguntar para você, porque você lá no começo você falou que foi uma opção, o SUS. E por que foi uma opção? Foi uma opção porque eu senti um acolhimento. E quando a gente fala em SUS, nós estamos falando do Hospital de Amor. Hospital de Amor. Nós temos o Hospital de Amor de Barretos, que é uma referência no tratamento oncológico na América Latina, um dos maiores hospitais. E nós temos o privilégio de ter um hospital, uma unidade que faz esse tratamento de câncer tão próximos a nós, que é a unidade de Jales. Aqui em Fernandópolis nós temos a unidade do Hospital de Amor, que é uma unidade de prevenção. Ali o Hospital de Amor realiza exames. Tem uma média de 100 a 150 atendimentos diários no Hospital de Amor aqui de Fernandópolis. Ao ano, considerando também os atendimentos em exames nas unidades móveis, nas carretas, o hospital ultrapassa a marca de 45 mil exames. Então, é um atendimento de ponta, um atendimento excelente que está à nossa disposição. Por isso, mulheres, assim, não deixem de realizar os seus exames, principalmente agora, nesse mês de outubro e novembro, que a carreta está disponível aqui. Procurem as unidades de saúde para que vocês realizem esses exames de mamografia. Isso é muito importante, né? Quer dizer, e o acolhimento que você contava aqui para um dos bastidores fez toda a diferença no tratamento, né? Fez toda a diferença, porque eu costumo falar que muitos profissionais ficam concentrados no tratamento do câncer e nós precisamos
tratamento além do câncer, nós precisamos tratar o paciente. Então, o que esse paciente precisa? Acolhimento. A gente conversava no início de que a gente é inserido num mundo totalmente novo, a gente não sabe o que vai passar, então a gente só ouve aquelas referências de, olha, quando eu entrar num processo quimioterápico, eu vou ter aqueles sintomas, eu vou ter todos aqueles efeitos colaterais. É essa referência que nós temos sobre o câncer, que nós vamos ter um tratamento muito pesado, muito difícil, com diversos efeitos colaterais e que talvez nós ainda tenhamos um cenário ruim ao final de toda essa jornada. Então, quando a gente tem um centro oncológico que entende esses anseios, esses medos e até esse desconhecimento do paciente, é fundamental. Na unidade de Jales, a gente tem um acolhimento não só do paciente, nós temos o acolhimento dos familiares. Existem rodas de debate dos próprios familiares, existe disponibilidade de conversa e debate com psicólogos e terapeutas para os familiares, porque eles também estão passando pelo processo de câncer junto com o paciente. Então, eles entenderem que existe um tratamento, que tudo que há de melhor está sendo feito, colocado à disposição desse paciente, traz segurança. E isso também é passado para o paciente. Contar com uma rede de apoio durante um tratamento oncológico é indispensável. A gente tem falado muito sobre isso, rede de apoio. Qualquer ato que você possa disponibilizar para um paciente é extremamente importante. Eu me vi muitas vezes pós-processo de quimioterapia extremamente fraca e debilitada, tendo que ficar muitas vezes na cama de repouso. Então eu contei muito com o auxílio da minha mãe, através de alimentação. Eu contei com o auxílio de amigos que às vezes me levavam até mesmo no hospital. Então, assim, ser a rede de apoio de algum paciente é fundamental. E é um pouquinho disso que a gente busca fazer através do Instituto nas redes sociais. Como é que o pessoal acessa a página do Instituto? Nós estamos no site cancerdireitos.com.br e também YouTube ou Facebook ou Instagram, Câncer Direitos. Simples e informativo, né? E tudo com muitos que todos esclarecimentos. E tudo que todos nós precisamos, né? Informação. E agora, dentro dessa colocação toda da doutora Natália, vem à memória, Giovana, a entrevista da Juliane dizendo que as mulheres aqui da nossa região, por terem disponível e tanta facilidade para fazer o exame o ano todo, às vezes deixam de fazer, deixam para amanhã. Deixam para amanhã. E o câncer não espera, como você disse, né? Não espera, infelizmente. E aí ficou alerta, então, esse maior alerta de todos nesse momento. Aproveitem, porque as mulheres, como disse a Juliana, as mulheres da nossa região aqui são privilegiadas pela estrutura que dispõe para prevenir o câncer de mama. É isso mesmo. Então aproveitamos que nós estamos numa campanha de Outubro Rosa e fica novamente convite para quem esteja nos acompanhando, procure a unidade de saúde para que você consiga realizar o agendamento do seu exame de mamografia. Foi muito bom, né, Giovana? Maravilhoso, maravilhoso. E a gente agradece muito a doutora Natália por ter aceitado o convite e conversar com os nossos ouvintes, dar essas informações, alertar, contar a sua história, compartilhar as suas descobertas, né? E mostrar que, na verdade, é aquilo que o câncer às vezes serve como aquela virada de chave na vida, justamente, né? E para você, como ontem para a Tatiana, também foi uma virada de chave de vida, né? Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer muito grande, uma oportunidade de estar aqui trazendo um pouquinho de informação e convidando as pacientes a se conhecerem, a se cuidarem, a cuidarem de si e cuidarem dos seus próximos também. Eu fico à disposição nas redes sociais, já tem muito trabalho feito por lá, informativo sobre as informações, sobre os direitos desses pacientes, e eu continuo sempre à disposição para tratar desse tema que realmente, para mim, foi uma virada de chave muito grande na minha vida. Muito obrigado. Conversamos então com a advogada, a doutora Natália Scalabrini, aqui no programa Rotativa no Ar. Rotativa no Ar.